Olá, olá, tudo bem, Denis? Oi, Camila, tudo ótimo? E você? Tudo jóia, tudo jóia. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite, né, de estar participando aqui dessa live, um assunto que é das mais... Se a gente fosse fazer aqui, né, um, um top, né, das perguntas mais feitas. A gente estaria aí com Ah, certeza falando aí da parte de declaração, né, dos clientes querendo saber tudo sobre declaração. Então, a gente está trazendo aí, eu falei hoje para as pessoas aí nos nossos stories, né? Estamos aí trazendo uma das empresas aí mais especializadas no mercado para falar tudo aí sobre declaração de imposto de renda, quando declarar, quando não declarar, o porquê declarar, quais os riscos e tudo mais, né, Denis? sim, obrigado pelo convite, Camila. Estamos muito felizes de estar aqui ajudando. É um assunto que está em voga nesse momento, né? Todo mundo falando, perguntando. A gente ajuda várias players grandes do mercado brasileiro aí a desvendar esse assunto. E estamos aqui para responder toda e qualquer tipo de pergunta, até aquelas mais difíceis, até Exatamente. aquela. E para tentar desvendar esse assunto e trazer esse assunto para um mundo cotidiano, né? Porque a gente faz várias coisas na nossa vida e todas elas têm uma regra e tem uma questão governamental que rege a nossa sociedade. Então a gente tem que pelo menos saber o que que é essa regra e o que que ela nos cobra, o que que a gente é obrigado a fazer. Exatamente. Bom, já quero aproveitar e deixar aqui para o pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode deixando as suas perguntas aqui na live, que dentro do possível vamos fazer o máximo para estar respondendo todas, né? Então já podem deixando aí as perguntas. Bom, Denis, até hoje o tema da nossa live, né? A gente trouxe como declarar criptomoedas no imposto de renda, né? Então é um assunto aí que muitas pessoas têm dúvidas, inclusive muitos contadores também têm essa dúvida. A gente pega aqui vários clientes que os seus contadores, muitas vezes, até porque é algo novo, né? Também não sabem como fazer isso. Então, eu acho que a gente pode começar, de repente, não sei o que tu acha, enfim, falando um pouquinho aí de como declarar as criptomoedas de fato no imposto de renda, que passo que a gente tem que tomar, tem que fazer, quando fazer, né? Falando em contadores, né, a gente já trabalha aqui com vários contadores, onde a gente ajuda eles a fazer esse processo para os seus clientes, tá? É um processo que depende do tipo de cliente, depende do número de carteiras, número de operações, número de moedas que o cliente investe. É um processo bem demorado e bem difícil de fazer. Então, a gente tem uma plataforma, né, que é a declarecrypto.com.br, onde a gente digamos, desenvolveu uma plataforma e um sistema que tenha conexão com quase todas as maiores exchanges do mundo, com as maiores blockchains do mundo, onde a gente consegue buscar todo esse histórico de operações e fazer um cálculo correto. Então, quando a gente fala de contadores, né, a gente ajuda os contadores a fazer isso, porque às vezes o contador pode ter o conhecimento teórico, né, porque a instrução normativa 1888 é uma instrução relativamente pequena, né, tem acho que 3, 4 folhas. A parte de imposto de renda, da parte de criptomoedas também, acho que são umas 5, 6 perguntas relacionadas que explicam a parte teórica, mas para fazer na parte prática requer muito tratamento de dados, de cálculos, de matemática mesmo, e requer também que tenha uma assertividade muito grande no que está fazendo, no preço de um cálculo de um lucro. Se eu tive R$ 10, ou 20, ou R$ 5, ou tive prejuízo em cada operação que faz, para fazer esse cálculo tem que ter uma assertividade muito grande, senão tu vai fazer um cálculo errado e aí vai ficar pior ainda, que você vai pagar um imposto que não deve pagar. Então, assim, respondendo a pergunta, a gente ajuda os contadores, por quê? Porque é realmente bem complicado e bem difícil fazer o cálculo, principalmente quando o cliente tem mais do que 2, 3, 5, 10, 100, 1.000 operações por mês. Então, é quase impossível do contador conseguir fazer isso. E a gente consegue ajudar os contadores e, com certeza, ajudar também os clientes direto, ou via contador, ou via direto. Normalmente, a gente atende o cliente direto e a gente manda um e-mail explicando
o que a gente processou e os documentos para mandar para o seu contador, porque a gente sabe que no final das contas, às vezes o cara quer fazer um imposto de renda com o contador dele, e para nós é bem tranquilo, a gente entrega tudo pronto para que ele mande para o contador dele e qualquer dúvida que o contador tiver, a gente sempre fica à disposição, nosso suporte aí fica à disposição de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, da 1 às 18, para atender tanto os clientes quanto os contadores. Beleza. Bom, estão chegando já as perguntas por aqui. A gente deixa por último aí, porque provavelmente todas elas vão ser respondidas e muitas até nas explicações que a gente tem aqui. Bom, Denis, assim, a gente tem... São coisas diferentes, né? Declarar criptomoedas no imposto de renda é diferente de fazer o preenchimento da instrução normativa 1888, né? E é aí que muita gente se perde. E muitas vezes não entende isso, né? Falando um pouquinho sobre essa diferença, tu consegue explanar para o pessoal sobre isso? Claro. Assim, vamos falar que são 4 regras básicas sobre criptomoedas, tá? São 4 pontos importantes que o pessoal tem que anotar. Um deles é o imposto de renda, um deles é a instrução normativa 1888, o outro é o ganho de capital, e o quarto e último é a DARF, o pagamento do imposto sobre o ganho de capital, se houver ganho. Tá? Então, são 4 coisas diferentes e cada uma tem uma regra. São coisas que são, digamos assim, são coisas que se completam. A Receita Federal tem vários pontos de vista. Tem o ponto de vista do teu patrimônio. O que é patrimônio? O que tu tem de patrimônio no final do ano, que vai lá no teu imposto de renda. Então, isso é um ponto, esse é o primeiro ponto que nós falamos, e é o ponto específico da live hoje, porque nós estamos no período de imposto de renda. Então, mas a gente não pode esquecer que tem outras obrigações que têm que ser analisadas e calculadas e, se necessário, entregar uma documentação. No caso, IN 1888, que foi o que falou, GCAP e DARF. Então, vamos explicar cada uma delas e cada uma delas tem uma regra. Mas a regra de patrimônio, então, porque assim, IN 1888, só para dar um resumo, se tu faz operações que todas as somas das operações são acima de 30 mil reais, a soma de todas as operações no mês passa de 30 mil reais, e essas operações são exchanges internacionais ou via P2P. Então, o que tu faz em exchanges nacionais que tem CNPJ no Brasil não entra nessa conta, mas P2P entra e exchanges internacionais entram nessa conta, e blockchains com certeza entram nessa conta, porque não tem um CNPJ brasileiro nem uma blockchain. Então, isso então é IN 1888. Resumidamente, assim, GCAP. Correto? Desculpa, Camila, cortou um pouquinho. E aí, nesses casos, o cliente é que tem que preencher a instrução normativa, é isso? Sim, isso aí. Quando a operação passa de 30 mil reais em exchanges internacionais, ou via P2P ou blockchain, o cliente tem a obrigação de enviar um informe mensal para dentro para a Receita Federal, informando as operações que ele fez. Então, se ele fez 1, 2, 3, 100, 200, 1.000, 5.000 operações no mês, ele tem até o final do mês subsequente para mandar. Então, se ele fez operações que passaram desse valor em março, em abril, até o final de abril, ele tem que mandar o extrato para a Receita Federal dessas operações. Então, essa é a instrução normativa 1888. E aí do ano de 2019, tá? 1888/19. /19. Na verdade, tu falou clientes que ultrapassarem os 30 mil, é isso? Isso aí. Clientes que ultrapassarem o valor total de suas operações dentro de um mês de 30 mil reais em exchanges internacionais ou P2P ou blockchain. Exchanges nacionais não entram nessa conta. E por que não? E por que as exchanges nacionais estão fora dessa lista, Denis? Porque as exchanges nacionais elas já reportam. Elas já informam. Elas já informam. O que elas informam? Tá? Elas informam todas as operações que o cliente tem, todas as operações. Elas informam o nome, o CPF e o endereço do cliente. Então, essas informações são informações obrigatórias quando tu te cadastra numa exchange nacional. E a exchange usa isso para todo mês mandar para o governo todas as operações daquele nome, CPF e endereço. Então, assim, quando tu faz isso na exchange nacional, tem 2 coisas. Uma coisa boa que tu não tem que reportar IN, obviamente, porque não é um trabalho que tu tem que fazer, mas também tu tem que saber que a Receita Federal sabe as tuas operações, sabe todas as operações. Se tu comprou, se tu vendeu, se tu trocou, se tu entrou com mais dinheiro, se tu saiu com dinheiro. Então, eles conseguem verificar
todas as operações que tu fez, e também no final do ano eles vão mandar para o governo dizendo o saldo de criptoativos do CPF nome tal é 0,5 Bitcoin. Só isso eles vão dar para o governo. Então, com essa informação, até agora buscando isso, esse ponto de vista da IN com o imposto de renda, o governo hoje, na declaração de imposto de renda pré-preenchida, quando tu usa esse sistema do governo, e baixa pré-preenchida pelo governo, ele já está trazendo hoje, e a gente tem vários clientes aqui já que estão nos pedindo ajuda para poder ajustar, já está trazendo a quantidade que tu tem de cripto e o local que tu tem cripto. Então, se tu tem cripto no exchange brasileiro, o governo já te diz que tu tem cripto. E já te pede o custo de aquisição correto. E o custo de aquisição, tu tem que somar todas as tuas compras do valor que tu comprou. Então, se tu comprou uma vez, ok, eu sei que comprei uma vez, eu paguei aquele meio BTC, eu paguei 50 mil reais, ok, o custo médio de aquisição é 100 mil reais se fosse um BTC, mas é meio BTC, então o custo é 100 mil e o que eu tenho de patrimônio é 50 mil porque eu tenho meio BTC. Só que quando tu faz 10, 20, 30, 50 compras, tu guardou todos os valores que tu gastou, tu tá com isso trabalhado no Excel, então a gente está ajudando clientes, às vezes até clientes pequenos, que querem ter essa informação para o imposto de renda. Então, vê que eu já linkei agora, saí da IN e voltei para a pergunta principal nossa, que é como registrar isso no imposto de renda. Então, a IN das corretoras brasileiras já te dedura para o governo que tu tem cripto, já, até quanta fração tu tem cripto, todas as moedas que tu tiver, se tu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 10 moedas, o governo vai saber disso, e o governo te pede o custo de aquisição. Então, assim, fazendo esse link, voltando para o imposto de renda, quando eu sou obrigado a declarar as criptomoedas do imposto de renda? Quando eu tenho acima de 5 mil reais em qualquer tipo de criptomoeda. Então, se tem acima de 5 mil reais em qualquer tipo de criptomoeda, tu é obrigado a declarar essa informação para o imposto de renda no final do ano, dizendo aonde está localizado, qual a fração que tu tem, qual o custo médio de aquisição de todas as compras que tu fez e qual o valor total que aquilo versus o custo de aquisição, tá? Esse é um ponto importante. Não é o custo de hoje nem o custo dia 31 de dezembro de 22. É o custo de aquisição que tu teve. Por quê? Porque quando tu vender isso aqui, tu vai calcular o valor da venda e vai saber se teve lucro ou teve prejuízo. Então, por isso que o custo de aquisição é o valor importante, tá? Bom, eu tenho certeza aí que para muita gente acaba ficando um pouco confuso, porque de fato são duas coisas distintas, né? Uma Elas delas se é a unem. estrutura, né? E outra é, de fato, a parte de declaração. Então, assim, quem tem hoje, a partir de 5 mil reais, se perguntar, é obrigado a declarar, Denis? A resposta é Sim, é sim, sim. obrigado a declarar. É Pela norma isso. do imposto de renda, quem tinha no final de 2022 acima de 5 mil reais em qualquer tipo de criptomoedas ou de criptoativo, é obrigado a declarar no imposto de renda as informações que eu te falei, né? Quantidade, o local, o preço médio e o preço e o valor de aquisição que tu gastou total. Eu gastei 100 mil reais e tenho uma fração de 1 BTC. Então, meu custo médio é 100 mil e eu tenho 100 mil de patrimônio. Então, qualquer um que tiver acima de 5 mil no final de 2022 tem essa obrigação legal. Perfeito. No meu entendimento, me corrija se eu estiver errado, tá, Denis? O que eu entendo da instrução normativa 1888? É o porquê que a Receita ela quer que a gente passe, por exemplo, preenchido todas as operações que a gente faz, né? Por exemplo, se eu comprei 5 mil reais em Bitcoin, colocar lá na planilha. Daqui a pouco eu peguei no mesmo mês aquele Bitcoin, troquei por USDT, colocar na planilha. Peguei aquele USDT, troquei por Ethereum, colocar na planilha. Isso é uma forma de poder fazer um acompanhamento da evolução patrimonial do cliente, no meu entendimento, né? Por quê? Eu comprei no ano, eu fui lá e eu injetei 5 mil reais em dinheiro para uma criptomoeda. Mas se ao longo do ano eu faço trades, né? Tô trazendo suposições aqui. Se eu faço trades e o meu patrimônio ele evoluiu para 15 mil reais ao longo do ano. E se eu dei entrada lá, eu comprei Bitcoin inicialmente, mas se eu estou terminando o ano, por exemplo, com o SDT, o equivalente a 15 mil reais, como é que eu vou trazer somente na declaração de imposto de renda só a informação que eu tenho 15 mil reais em um SDT, por exemplo?
se eu não tenho uma exchange que eu comprei, se eu fui fazendo trocas e trades durante o ano. Seria mais ou menos isso, Denis, para poder fazer o acompanhamento dessa evolução patrimonial e poder entender da onde que está vindo esse lucro? É basicamente isso? Ou, na minha visão, eu estou errada? Não, é isso, tá? Só que além disso também consegue ver o ganho de capital nesse meio de caminho. Então, tu vê tanto a evolução patrimonial, tu vê o ganho de capital e tu vê quanto tu tem no final de um ano para o outro, entendeu? Então, é uma questão assim muito de sequência de uma matemática de o que tu está fazendo. Tu está trocando, está ganhando, está trocando, está perdendo, tu está em hold e vai ganhar um dia no futuro. Então, a exceção normativa, ela é muito mais um reporte de operações, tá? E esse reporte de operações, com certeza, é base para te fazer o GCAP, que é o ganho de capital, e para te pagar o imposto que é a DARF, o imposto de renda mensal sobre o teu ganho de capital, que são os dois pontos que a gente não falou ainda, tá? Então, assim, claro que quando tu fala assim, colocar na planilha, né? Eu já penso aqui de cara já que a gente tem que criar uma plataforma para o cliente não colocar isso em planilha nenhuma. O cliente vai nos mandar para nós a wallet, vai mandar para nós um extrato de uma corretora, ou duas ou três, quantos ele usar, e nós vamos fazer todo o processo de análise, de cálculo e de geração de documentos e vamos entregar para ele já os valores. Ó, tu não precisa entregar iene porque tu só movimentou R$ 28.602 no mês tal, então tu não precisa da iene fora do Brasil. Movimentou mais 20 mil no Brasil que não precisa da iene. Ah, e essa tua movimentação gerou um ganho de capital de R$ 1.000 e o valor da alienação foi acima de 35 mil, que é a regra para gerar uma DARF, tem que ser uma alienação acima de 35 mil mensal e não 30 conforme a iene. E aí, mas eu alienei 34 mil e ganhei 1.000. Então, tu tem ganho de capital e não a tua geração da DARF é a alíquota zero. Então, teu imposto é zero e tu tem ganho de capital. Então, assim, tudo que tu falar em colocar em planilha é o que a gente faz para o cliente não precisar ter planilha. Para o cliente poder nos passar o que ele fez, seja de 1 ano para trás, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque a Receita Federal pode pegar até 5 anos para trás e buscar esse histórico. E eles têm dados desde 2019, então eles conseguem desde 2019 buscar esse histórico. E cobrar o cliente em relação a isso, ou dar até uma multa para o cliente em relação a isso. Então, assim, a gente conseguiu criar um serviço que o cliente passa para nós todos que ele tem de dados e ele não precisa ficar lembrando, pensando, anotando em planilha, nem usando Excel, nem nada. A gente faz todo um processo muito robusto, um processo muito, muito assertivo, e a gente entrega para ele exatamente o que ele precisa, o que ele não fez e as formas dele colocar em dia. Se tem uma DARF atrasada do ano 2022, a gente vai emitir ela com data desse mês, já com um pouco de juros, um pouco de multa, e ele vai conseguir colocar em dia o que ele não pagou, entendeu? Então, a gente tem a nossa ferramenta, a Declare Cripto, ela foi feita justamente para tirar tudo isso que a gente está explicando aqui de normas, é muito mais para fazer um entendimento, porque no final das contas o cliente não precisa entender nada disso, entendeu? Na verdade, assim, ó, o que eu percebo, até pela quantidade de perguntas e dúvidas que os clientes têm aqui, né? As pessoas estão perdidas, elas não sabem como fazer. E eu entendo por que estão perdidas, porque só no explicar o passo a passo, Denise, acaba sendo realmente extremamente confuso, né? Eu acho que essa live que a gente está fazendo hoje aqui para as pessoas, né, é justamente para poder dar um norte. Primeiro, de qual é o passo a passo que a pessoa tem que fazer, de que forma. E, claro, eu vou dizer para vocês o seguinte, não tenha dúvidas, referente a tudo que a gente está falando aqui, na minha visão, principalmente para quem faz mais operações, é humanamente muito impossível, praticamente impossível fazer isso de forma manual. Porque se tu vai fazer uma evolução patrimonial e fazer de forma retroativa, é difícil, não tem como pegar esse histórico, né? É muito difícil de tu pegar um histórico exatamente a qual preço que estava o dólar naquele dia que tu fez uma compra e depois fez uma permuta, enfim, é mais complicado. Hoje existe ferramentas, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, justamente para poder não ter esses erros, minimizar esses erros e poder realmente fazer da forma correta, sem ter erros, né, Denis? E de uma forma totalmente automatizada, né? Mas é algo que é muito difícil. A gente estava falando aqui já da parte da instrução normativa
E aí uma pergunta assim, ó, que o pessoal me faz, Camila, e para eu fazer esse preenchimento da instrução normativa, para o cara que quiser ir lá e na coragem, fazer de forma manual, Denis, aonde que ele acessa? Direto no site da Receita? No site ECAC. No site ECAC No da site Receita, CAC, é, isso. ele vai fazer o preenchimento da instrução normativa. Ele pode Né? fazer um preenchimento manual lá ou via arquivo também, mas tem uma parte lá que ele pode digitar o que ele fez. Se ele tem só uma compra, ou duas, ou três, ou quatro, ele pode ir lá e digitar essa compra. E aí depois tem que fazer o GCAP. É isso, né? Sim, exatamente. Aí depois ele tem que analisar se dentro daquele mês todas as operações que ele fez de troca ou de venda, ele teve lucro. Cada saída de moeda que ele fez, qual era o custo de aquisição e qual é o custo que ele saiu daquela moeda. Saiu do BTC e foi para ETH, saiu do ETH e foi para a BNB e assim por diante. Então ele tem que calcular todo mês se ele teve ganho de capital. Qualquer ganho de capital ele tem que calcular. Se ele teve ganho de capital de R$ 100, ele tem que calcular. Ele só paga imposto quando o valor da alienação, que é a soma de todas as trocas e todas as vendas que ele fez, ultrapassar R$ 35.000. Então, ele pode vender, por exemplo, eu estou trocando aqui 30 mil reais aqui de uma moeda por outra. Tem uma alienação de R$ 30.000 e ele, se ele não fizer mais nenhuma troca durante todo o mês, nenhuma cripto em nenhum lugar, porque soma todas as criptos do CPF, então se ele tem duas exchanges, três exchanges ou carteiras centralizadas, tudo isso vai somando, tudo que ele fizer de operação vai somando. E se isso passar de 35 mil, e passa fácil, tá? Porque vou chutar um exemplo aqui, um cliente que tem 10 mil reais e faz 4 operações de troca, já deu 40 mil reais de alienação. Então, esse limite de 35 é justamente para aquele cara que é muito pequeno, 2, 3 mil reais, e faz pouca operação. Faz 2 operações, 3 por mês, então ele não entra nesse limite. Mas assim, tudo que eu estou explicando, Camila, assim, para botar um passo atrás, é muito mais um informativo do que a Receita Federal pede, do que ensinar a fazer, porque Claro. é muito complexo. O cara vai perder tempo, o cara vai perder ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias para não saber se está fazendo certo. Então, assim, essa explicação que a gente dá para o pessoal é muito mais para ele ter um entendimento do todo. E Isso. se o cara for contador, a gente também ajuda ele a entender o que a gente está falando, porque o contador tem uma condição melhor de entender os nomes, alienação, no mês subsequente. Então, são várias nomenclaturas que o contador pode fazer. Então, assim, quando a gente explica isso para o pessoal, eu não quero que o pessoal entenda. E saiba, mas então eu vou fazer. Cara, tu tem que entender a base para te poder te guiar e saber o que tu tem. Ensina, Então, a pessoa depois, se a gente ensina aqui de fato como fazer e a pessoa vai lá e faz errado. Não, foi o Denis da Declare Cripto que me ensinou. é muito difícil Então, isso, é muito difícil. é Então, mais assim, para dar um norte, né, o Denis? Eu acredito assim que é para poder exatamente direcionar as pessoas e ter uma clareza, um entendimento de quando declarar, sim, sim, o quando que vai pagar o imposto, porque essas dúvidas são as principais, né, Camila? Mas eu sim, tenho que declarar qualquer compra, Camila? E porque assim, ó, tem muitos clientes, por exemplo, Denis, que tem a dúvida seguinte, tá? Mas então eu posso sacar para minha conta bancária até R$ 34.900 por mês que eu vou ser isento de pagamento de imposto. não. Isso aí E aí eu acho que é é uma questão importante de a gente trazer para o cliente, né, aqui para as pessoas, a diferença entre alienação, que aí tem a linha de corte até 35 mil mês, né? E o ganho de capital, porque as pessoas acham que sacar 35 mil para conta até 35 mil no mês é isento, Denis. nunca foi. A gente sabe que no passado, talvez há uns 2 anos atrás, alguns contadores poderiam pensar isso ou até falar isso, mas a Receita Federal, desde dezembro de 2021, já deu uma instrução clara que a troca de criptoativos é fato gerador de imposto de renda e tem que contabilizar como alienação. Então, em março de 22, eles escreveram isso dentro do Perguntas e Respostas, né, que é digamos, a bíblia do imposto de renda. Já descreveram isso dentro do próprio imposto de renda, da própria, digamos, do PDF, onde eles explicam como fazer o imposto de renda e tudo sobre o imposto de renda. E esse ano eles reescreveram de novo a mesma coisa. A troca de criptoativos é fato gerador de imposto, sim, e deve contabilizar como alienação. Então,
Se a pessoa, alguém falar ainda hoje, em 2023, que só vale quando saca, tá errado já faz no mínimo 2 anos, tá? Eu tenho que falar isso abertamente, porque às vezes vem um contador e me fala isso. Então, se o contador pensa isso e eu tenho que mostrar para ele, explicar, mandar o link da lei, imagina um leigo que ouve as pessoas e tenta ter um entendimento de si próprio do que tem que fazer, do que é obrigado a fazer, tá? Então, a gente sabe disso, mas isso já está bem batido. Acho que todos os contadores de cripto já nenhum fala isso, o contador especializado não fala mais isso, e sabem que a tua troca já é uma alienação, indiferente se tu sacou para reais, se tu não sacou para reais, se tu deixa na corretora, seja for. Porque assim, vamos fazer um pensamento paralelo, tá? Se tu tá lá no teu banco e tu faz uma operação dentro do teu banco, que tu tem um rendimento, e aí tu bota lá 100 mil reais numa conta e tu ganha 10 mil de lucro. O imposto, normalmente, vai ser sobre os 10 mil de lucro. Ah, mas eu não saquei o dinheiro daquele banco. Sim, tu não sacou do banco, mas tu não precisa sacar do banco, o que está no banco é teu. Se tu ganhou 10 mil, 20 mil, 50 mil de lucro ou de rendimento e está lá no teu banco, tu já ganhou, já é teu, está no teu nome, entendeu? Então, não tem essa questão assim, só quando eu sacar da Binance. Não, a conta da Binance, ou a conta do mercado Bitcoin, ou a conta da Foxbit, ou posso falar várias corretoras aqui, ou a tua Trezor, ou a tua conta do teu Trust, ela é tua, ela tá no teu nome, é no teu CPF. Se tu ganhar dinheiro ali, tu já ganhou o dinheiro. Se tu vai sacar ou não, não é isso o fato gerador, entendeu? O fato gerador não é quando tu saca um dinheiro de um banco. O fato gerador é quando tu ganha esse rendimento, ou quando tu vende uma ação, ou qualquer coisa que gera esse rendimento, entendeu? Então, isso é uma questão do mercado comum, e a pessoa pensa que a cripto não é assim. A cripto é exatamente igual, não muda nada. Se tu fez um rendimento, e é indiferente se tu sacou o dinheiro, se tu gastou, se tu comprou um carro, uma moto. Tá lá, é teu, tu já ganhou, tu vai pagar imposto sobre aquilo. A diferença é a volatilidade, né, Denis? Porque se paga o imposto lá em cima, quando o ativo subiu e depois ele derrete, a pessoa pagou o imposto e derreteu o dinheiro. Isso é complicado. Né? Referente a isso, é diferente de um ganho quando é no banco. Porque no banco tu ganhou é teu, mas a moeda ela não sofre a volatilidade que um ativo. De uma Mas é que certa assim, maneira, né? é Eu que vamos entendo que lá. mas também Não, a gente mas tem que entendi, tentar. eu E eu entendi entendo o que eu tô falando. que as pessoas são contra toda essa parte, mas independente da pessoa ser contra ou não, infelizmente ou felizmente, vivemos em países que têm regras, né? E aí? E aí fica o impasse que muitas pessoas têm em relação a isso, né? Declaro ou não declaro? E aí entra uma outra questão. O que acontece com a pessoa se ela não declara, Denis? Se é pega numa malha fina por conta disso, né? Só uma questão, né, Camila? Vamos falar bem a questão de quando derrete uma moeda ou quando não derrete, tá? Para o pessoal poder entender bem o que eu estou tentando falar, tá? Assim, se tu vai lá e compra uma criptomoeda, um Bitcoin lá, e tu vai lá e vende esse Bitcoin e fica lá na corretora, na Binance, onde tu quiser, parado, trancado em uma moeda chamada reais, BRL, ou uma stablecoin em dólar, tu tá fora do jogo de estar investindo em cripto e estar apostando na cripto. Então, tu já fez teu patrimônio, já fez teu lucro, tu tá lá. Não vai derreter, o BRL não vai derreter e o dólar não vai derreter, tá? Vamos lá. Nessa. Agora, se tu deixa esse dinheiro apostando numa outra criptomoeda que eu ganhei, eu tinha 100, agora eu tenho 200. Tu pode muito bem pegar esses 200, deixar em BRL e ficar lá parado. Agora não, eu comprei esses 200 numa outra criptomoeda, numa ETH, qualquer criptomoeda. Então tu tá de novo no jogo de investimento. E esse jogo pode ser positivo, pode ser negativo. Então não é assim, eu ganhei e derreteu e eu perdi de novo. Não, tu perdeu porque tu apostou de novo. Tu apostou numa moeda que não subiu, tu apostou numa moeda que pode ser uma moeda menor, que pode ter uma desvalorização mais agressiva. Então, assim, tu vai perder ou ganhar quando tu tiver realmente investido numa criptomoeda que tem essa variabilidade. Porque tu investe porque tu quer ganhar, obviamente. Todos nós queremos, né? Todos nós queremos. Então, assim, a questão que fica é, eu ganhei e perdi o dinheiro. Não, tu perdeu porque tu fez tu tomou uma ação de investimento errada. Então, tu não perde se tu ficar em BRL ou se tu ficar numa stablecoin baseada no dólar. Tu ganhou e ele teu, tu ganhou, tá lá. Tá no teu nome, tu vai estar lá para sempre. Se tu tem $500 ou 1.000 ou 10 mil dólares, vai ser teu, vai estar lá, entendeu? Então, assim, só para ficar bem claro que quando tu perde é porque tu está realmente tomando uma ação de investimento. E investimento, qualquer lugar do mundo, tu ganha, tu perde. Na bolsa, tu ganha, tu perde. Nas ações, tu ganha, tu perde, entendeu? Então, isso acontece, isso é natural.
Ô, Denis, e aí, por exemplo, quem até hoje está só comprando, fazendo trades e não declarou? É quando os clientes me perguntam que a primeira coisa que eu digo, olha, a Receita já sabe que tu tem criptomoedas. Em algum momento da tua vida, tu comprou criptomoeda em alguma corretora desde 2019? Ah, comprei. Então tá, então a Receita já sabe. Com todas essas pessoas, né, que até hoje estão transacionando e nunca declararam, quais são os riscos? O que eu digo assim, né? Quando tu não declarou, tecnicamente o melhor é declarar e pagar o imposto porque tu quer pagar, tá? Eu sei que pagar o imposto é uma coisa que ninguém gosta, a gente sabe disso, mas assim, se tu quer dormir tranquilo, se tu quer não perder o teu patrimônio, porque o que acontece? Se tu não pagar porque tu quer pagar, a tua multa, quem dá é a Receita Federal. O teu lucro, quem vai arbitrar e vai dizer, não, eu acho que tu ganhou meus cálculos aqui, tu ganhou R$ 100.000 de lucro. E tu deveria ter pago 15% de imposto, mas agora eu estou dando uma multa de 200% sobre esse imposto. Então agora tu vai pagar 45 mil de imposto em vez dos... Ah, mas eu não ganhei 100 mil, eu ganhei só 80, ou ganhei 90, e agora eu vou pagar 45 mil de imposto, é metade de tudo que eu ganhei. Sim, se tu não pagar por tua própria vontade, porque tu quer, se a Receita Federal te pegar e avaliar que tu teve um lucro e entender isso e te der uma multa, essa multa pode levar todo o teu ganho que tu teve, entendeu? E não vai levar só os 15%, entendeu? Então, quando tu quer fazer por si próprio, tu vai pagar os 15% e vai pagar uma multa de 20% sobre esses 15%, que dá 3%. Então, tu vai pagar 18% de imposto e mais uma fração ali de a Selic mensal dos meses que tu não deveu. Então, mais uma fração de 0,9%, mais ou menos, sobre esse imposto. Então, assim, tu vai pagar no máximo 20%. E se a Receita Federal te pegar, pode te dar uma multa que é 50% do que tu ganhou. Então, tu pode ter uma multa 3 vezes mais do que tu deveria pagar, porque tu não quer, eu quero esconder ele, deixar eles me pegar. Só que se eles te pegar, é muito pior, entendeu? Então, o melhor, a pergunta que tu fez é, se tu tem operações de 1, 2, 3 anos para trás, o melhor é tu calcular, processar, pode ser com a gente, pode ser com uma outra empresa, pega algum profissional que faça isso no preço do minuto, que busque uma assertividade acima de 99%, não precisa pegar o preço do dia. Tem gente que faz, eu peguei o preço do dia lá num site que eu achei. Não adianta nada porque a cripto varia 30% num dia, 20% num dia. Tu vai pegar e tu vai ter um erro de 20% nos teus cálculos. Tu vai pagar 20% a mais de imposto ou 20% a menos. Então, isso não é bom fazer, é até pior fazer, porque tu está fazendo um erro que tu vai ter que arrumar depois com algum profissional que realmente consiga fazer esse serviço corretamente. Então, a dica que eu deixo é, faça o quanto antes e saiba, pelo menos saiba o que tu tem que pagar e o que tu deve e o que tu deveria ter demandado de informações para o governo. Porque assim, nós aqui da Clare Cripto, nós não somos uma Polícia Federal, nós não somos a Receita Federal. A gente vai passar para o cliente o que a gente calculou e o que ele tem que fazer. Se o cliente, por um acaso, fala, não, mas eu não quero fazer isso agora, vou fazer isso aqui mês que vem. Ou não quero fazer isso aqui nunca, eu só queria saber qual era o tamanho do meu problema. Isso é uma responsabilidade do cliente. A gente faz o processo e entrega a documentação para o cliente. Se ele vai mandar para o contador dele, o contador dele registrar, se ele não vai mandar, se ele vai ir para a Receita Federal ele mesmo, se ele vai querer que a gente mande para a Receita Federal, a gente só tem um serviço que a gente manda para a Receita Federal, eu quero que tu mande tudo para a Receita Federal, tá tudo certo, Denis, obrigado. A gente tem esse serviço, então a gente faz isso também, a gente pode fazer isso pelo cliente, de ser o contador dele, mas assim, a gente não é polícia, a gente vai analisar o que ele deveria ter feito, o que ele deveria ter pagado, e vai tomar a decisão dele, se ele vai botar em dia, se ele não vai, se ele vai esperar mais uma semana, mais um mês, mas o que eu digo é, o quanto antes tu fizer, mais tu vai dormir tranquilo e mais tu vai saber que tu não tá devendo nada para a Receita Federal brasileira, porque a Receita Federal é uma das melhores do mundo, tá? É uma das que vai atrás das coisas, é uma das que consegue fazer as conexões. Estão treinando, já treinaram 100 agentes especialistas em cripto para buscar esses investidores em cripto que não pagam. Então, o nosso papel aqui é de facilitador. E a gente tem um serviço para todo tipo de cliente. O cliente que tem um patrimônio alto, o cliente que faz muita operação, o cliente que é médio, o cliente que é pequeno, o cliente que é holder. Então, a gente tem o serviço sob medida. Mas eu só tenho 5 mil reais, o teu custo vai ser 5 mil? Não, meu custo não é 5 mil. Meu custo é 5 mil para o cliente que tem 1 milhão de reais, meio milhão de reais, que tem um patrimônio a zelar, entendeu? Então, assim, a gente tem um plano sob medida para cada tipo de cliente. Então, a gente fica bem tranquilo de poder ajudar os clientes e poder entender e poder processar isso e entregar tudo de uma forma correta para o cliente ficar tranquilo e saber que não tem problema nenhum com a Receita Federal. Ô, Denise,
eu sinto aqui em muitos clientes, né, que muitas vezes eles têm um receio. Puxa vida, até hoje eu nunca declarei. E aí, como que eu vou puxar isso tudo e o receio de serem questionados pela Receita? Tá, tu puxou isso aqui, tu comprou aqui, tu tem esse desde 2017, 2018. E como que o cliente ele pode ficar tranquilo referente a isso? E aí eu acho que entra, e é muito bom, gente, digo para vocês assim, ó, a ferramenta que a Declare Cripto tem, que é justamente para esses casos, né? De fazer retroativo, né, Denis? Porque a maioria das pessoas não vai ter isso mais, esses registros. Quanto que pagou lá em 2019, no dia 25 de março, às 15 horas? Né? Não tem como. Como é que o cliente vai saber disso se ele não tiver anotado? Então, eu acredito que para esses casos, principalmente de retroativo, acaba sendo uma das melhores soluções, inclusive, né, Denis? Sim, sim, a gente tem muitos clientes nossos, por exemplo, compra o ano de 2022, a gente faz, e o cara, eu também tinha 21, eu tinha 2020, quero colocar tudo em dia. Por quê? Porque eles veem a qualidade do serviço, vê que a gente consegue fazer tudo corretamente, entrega a documentação pronta para ele, e ele vai poder registrar, ou pelo menos vai poder se defender um dia que a Receita Federal vem cobrar ele. Ah, eu vi aqui que tu registrou aqui, que tu teve um lucro de 100 mil reais, tu pagou 15 mil de imposto, tá certo? Tá certo. Eu fiz o que tinha que fazer. Paguei a multa por ter pagado atrasado, era para ter pago lá em junho de 2022, eu estou pagando agora. Paguei os juros, paguei a multa. Em vez de gastar 150, gastei de 15%, eu vou gastar 18, 19, 20% do que eu ganhei. Então, se eu ganhei 10 mil reais ali, eu vou, em vez de eu gastar 1.500 reais, eu vou gastar 2 mil reais, mas eu vou estar em dia e qualquer pergunta, qualquer questão que a Federal te perguntar, no teu próprio imposto de renda, tu vai estar certo, tu vai saber, ó, minha fração é essa, meu custo de aquisição é esse, eu tive ganho de capital de 100 mil reais, eu paguei meus 15 mil de imposto, então assim, indiferente se tu fez isso há 1, 2, 3 anos para trás, o nosso serviço busca tudo isso, entrega tudo pronto e tu pode ficar tranquilo se a Receita Federal vir te cobrar, tu vai ter tudo pronto. E a gente vai te defender, porque a gente sabe que tu fez um cálculo correto, a gente sabe que a gente pegou tuas carteiras, a gente fez a linha a linha, então assim, tudo que tu colocar de dados na plataforma, a gente vai processar. É claro, se o cliente tem uma carteira que ele não coloca na plataforma e que, por um acaso, essa carteira eu não quero declarar, isso aqui não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do cliente. Se a Receita Federal pegar aquela carteira ou não pegar, a gente vai fazer o que ele nos passar. Então, se ele passar as exchanges e as carteiras que ele tem, a gente vai processar e vai entregar uma documentação pronta para ele sobre o que ele nos passou de dados de documentação. Então, a gente tem que deixar bem claro isso, porque às vezes a gente pega um cliente, mas eu tinha uma tese. Não, mas se não me informar que eu tinha uma tese, eu não consigo processar ela. Eu não sei qual é a white, não sei se tem chave XPub. Tu tem que me dizer e tem que me passar os dados na plataforma. A plataforma está bem intuitiva, a gente tem um free trial hoje que os clientes podem entrar e usar. Claro, o free trial não emite documento nenhum, é muito mais para te ver as pendências que tu tem, poder ter uma ideia das pendências que tu tem. Algumas redes a gente processa no free trial em 8 dias, outras redes a gente faz só uma cotação, então a gente analisa só quantas operações tu tem, qual o período que tem para poder fazer uma precificação bem correta sob medida para cada cliente. E aí depois sim a gente processa e entrega para o cliente a documentação. Não, maravilha. Até eu ia te pedir agora mesmo para poder falar um pouquinho para o pessoal da Declare. Então, para quem está chegando agora, Declare Cripto é uma plataforma, gente, é uma empresa, na minha visão, é a melhor do Brasil, que faz aí toda a parte de arrumar a casa, né? De quem quiser aí na parte toda de instrução normativa 1888, declaração de criptoativos. E o mais legal é que é todo um sistema que consegue buscar de forma retroativa para poder fazer tudo da forma correta, cálculos corretos, para quem quer dormir aí dormir tranquilo, né, à noite, botar a cabecinha no travesseiro e descansar e relaxar, né, Denis? É isso aí. Quando tu falou ali do free trial, explica melhor para o pessoal como é que funciona na prática. A pessoa vai lá, faz um cadastro dentro da plataforma. Depois eu quero deixar aqui o link para o pessoal para poder entrar ali na. Não sei se eu consigo colocar aqui. Vai explicando para o pessoal. Coloca aquele link, Camila, que eu te passei. Acho que a Camila caiu.
Mas, assim, a gente tem o site, né, www.declarecrypto.com.br, onde tem o sistema de free trial, onde tu pode cadastrar, colocar tuas carteiras, e o sistema vai avaliar sobre aquelas carteiras o que tu tem de pendência. Se for as carteiras, principalmente do Burn Start, a gente avalia todas as pendências, mês a mês. E também as carteiras que não estão no portal, a gente vai fazer uma precificação e vai conseguir fazer um orçamento sob medida para cada cliente. Então, a gente vai poder avaliar isso, o tamanho do número de operações, as carteiras que tu tem, e te dar um preço sob medida, com um desconto especial, até você falar que veio da live da Camila aqui. Amanhã, com o nosso pessoal de vendas, já entra com um desconto especial para quem veio da live aí, Opa, de 20%, de 20%. Pode até falar que o Denis deu esse desconto, amanhã pode cobrar o nosso vendas lá. olha aí. Pessoal, até deixei um link aqui para quem quiser entrar, já para poder entender um pouquinho mais do que a gente está falando. É muito bacana. Esse link que eu deixei aqui acima para vocês, tá? Vocês podem fazer o cadastro de vocês tranquilamente, tá? Podem colocar ali os dados que são necessários, justamente para que a Declare consiga auxiliar vocês a puxar aí o que vocês precisam saber de informações para poder tomar a decisão se vão declarar, se não vão declarar, o que vocês vão fazer com essas informações, né? E também, dentro do próprio sistema, esse link ele vai dar, 45 dias que a plataforma está dando para Sim, poder testar. 45 dias de free trial para poder avaliar. Ó, legal. 45 dias, pessoal, ó, vocês podem testar a plataforma. Qualquer dúvida que vocês tenham referente à usabilidade, pode chamar, tem ali um link para chamar o pessoal para o suporte também, né, Denis? Isso aí, o pessoal pode ficar tranquilo em relação à segurança da plataforma. A gente usa hoje a AWS, né, que é o sistema da Amazon lá, que é um dos mais seguros do mundo. Em relação aos dados, a gente não transaciona então valores, a gente não pede chave privada, nem nada que possa transacionar, nem operar, nem sacar, então a gente não trabalha com esse tipo de dados, é muito mais um histórico das operações, mas mesmo assim a gente trabalha com uma segurança bancária sobre esse histórico para que ninguém veja o histórico de operações de ninguém. Então, a gente tem uma alta segurança sobre os dados recebidos e uma responsabilidade sobre isso, tem nossos termos de uso, que são aprovados quando o cliente entra para usar o free trial. E sobre o suporte, né, Camila, que tu falou, a gente tem o suporte ali a qualquer momento. Então, o cliente está no nosso site, clicar no botãozinho de WhatsApp, vai ser atendido por um suporte, uma pessoa humana, não é nem um robô. Esse humano vai ajudar a pessoa a entender, tirar dúvidas, usar a plataforma, fazer a precificação, comprar o serviço. Depois, se precisar de ajuda para subir as carteiras, a gente tem o nosso suporte especializado, que conhece todas as exchanges, conhece todas as blockchains e os sistemas de onde tu pode investir, e vão te ajudar a usar a plataforma da melhor forma possível. Então, o nosso suporte está sempre disponível para ajudar os clientes, seja aqueles clientes que estão usando o free trial, também seja aqueles clientes pagantes. Claro que os clientes pagantes vão ter um atendimento mais especializado É ainda, mais, com os mais recursos também, né, Denis? mais recurso, mais tempo, e a gente vai dedicar o tempo que for necessário até o cliente conseguir usar a plataforma. A plataforma a gente sempre tentou fazer ela muito fácil, que seja com poucos cliques. Então, tu pode subir uma carteira hoje com em torno de 5 cliques, tu sobe uma carteira para a plataforma. Então, a gente deixou ela o mais simples possível para o cliente poder ter uma jornada tranquila, rápida e fácil de aprendizado. E com certeza, se o nosso suporte te ensinar uma vez, tu já sai usando a plataforma dali para frente automaticamente, sem nenhum tipo de problema. Então, a gente sempre fez a plataforma pensando em ser uma de fácil uso e que o cliente possa ficar tranquilo que ele vai receber tudo pronto. Então, como eu disse antes, ele não vai precisar fazer e aplicar todas as normas, porque a gente já aplica no processo de cálculo, a gente já aplica a questão da iene dos 30 mil, a gente já aplica a questão do GCAP de 35 mil, para que a gente veja se ele tem que pagar ou não tem que pagar imposto, a gente já tem o GCAP, se ele ganhou 100 reais, a gente sabe que ele ganhou 100 reais, então a gente já deixa a posição, que é a nossa pergunta da live, o imposto de renda pronta, no final de 2022, para o cliente mandar para o seu contador, ou digitar, ou a gente digitar para ele no imposto de renda. Então, assim, a gente tem um serviço muito simples, muito fácil, muito assertivo, que a gente entende que vai ajudar os investidores a ficar tranquilo em relação a esse ponto específico da norma de investimento em criptoativos e das obrigatoriedades que a Receita Federal tem hoje.
a gente está aí recomendando os serviços de vocês aí desde o início do ano passado. Os clientes aqui que estão utilizando os serviços da Declare Cripto estão muito satisfeitos e as pessoas estão tranquilas, né, Denis? Porque Sim. aí pode fazer as operações que quiser, faz quantos trades quiser, move daqui para lá e acolá, e não tem mais preocupação em ter que gravar, armazenar, em ter que planilhar isso tudo, né? Vai planilhar mais para poder controlar os seus lucros e tudo mais. Porém, as pessoas já não têm mais todo esse trabalho em coletar essas informações, porque acaba ficando tudo automatizado, né? E não tem coisa melhor do que você ficar tranquilo, poder fazer tudo o que tem que fazer e saber que toda essa parte está sendo cuidada de forma competente, né? Na minha É, visão, assim, que eu vejo dos clientes é isso. esse é o nosso trabalho, né, Camila? A gente está à frente desse projeto aí já faz 2 anos, há 1 ano com uma plataforma própria, automatizada, totalmente assertiva. E a gente está ajudando cada vez mais e mais clientes a fazerem isso de uma forma fácil. Então, nos contate, a gente está sempre aberto. Chamem a Camila se der problema, pode chamar pelo meu nome se der problema, o nosso suporte vai atender. Então, assim, fiquem bem tranquilos, testem o sistema, fale com o nosso sistema de atendimento, porque a gente está aqui para ajudar e para deixar fácil para o cliente investidor se preocupar com um investimento ou com o trabalho que ele tem ou só com as operações que ele faz e não se preocupar com a parte de como registrar e como gerar documentação em relação a isso. Esse é o nosso trabalho. Olha só, eu acho que a gente pode começar a dar uma respondida aqui nas perguntas, né, Denis? Uhum. Pra gente passar muito. Galera, a gente vai começar a responder as perguntas agora, tá? E aí, quem tiver perguntas também pode ir deixando abaixo. O Tom perguntou, boa noite, enviei parte das minhas criptos da Binance para minha Ledger. Como declarar essas criptos? Obrigado. Declarar a Ledger. Ledger é uma carteira que tu registra como se fosse uma carteira tua que tu tem cripto lá. Tu vai ter que saber só o custo de aquisição da Binance. Se tu tem lá mais do que 1, 2, 3, 100 compras, 1.000 compras, a gente vai ter que processar essas compras para saber o custo de aquisição daquela cripto que tu comprou. E quando essa cripto for para a Ledger, a gente trata aqui interno como uma transferência interna tua entre carteiras. A Binance e a Ledger são duas carteiras diferentes. Uma carteira centralizada, que é a Binance, e uma carteira descentralizada, que é a Ledger. Então, a gente já consegue acompanhar o custo e consegue dizer que na Ledger o custo da tua compra é o custo que tu comprou na Binance. A gente é uma das outras plataformas que fazem isso, tá? Algumas outras plataformas fazem uma venda e fazem uma compra de novo, e isso está errado, porque tu vai pagar um imposto daqui a pouco sobre uma coisa que tu ainda não saiu do BTC, tu não trocou, tu não passou para reais, ou tu não está apostando numa outra moeda, fez uma nova. Então, assim, a gente consegue buscar o custo que tu comprou real e jogar esse custo para da Ledger e consegue registrar que tu tem aquela fração de BTC, aquele custo de aquisição e aquele patrimônio na Ledger. Então, é bem tranquilo para nós fazer isso. A gente só precisa, claro, da chave da Ledger. Normalmente, para BTC é uma chave pública, começa com um XPub, mas é bem tranquilo de achar ali. O nosso suporte também te ajuda a achar, se tu não achar onde está essa chave. E é uma chave só de operações, tá? Não é uma chave privada que tu possa ter acesso à carteira, a fazer transações, nem a sacar, nem nada. É uma chave especificamente para ver operações. Perfeito. Ah, é muito prático, gente. Olha, eu vou dizer para vocês, é um serviço muito prático. Deixa eu ver aqui, que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Como vou declarar os meus satoshis para receita Bitcoin? Eu te amo. Imposto é roubo e o Estado é uma gangue deles. Olha aí, Denis. Tem de tudo, tem de tudo. A Na gente está aqui verdade, a para quem gente não quer tá fazer certo. a gente não está aqui para dizer se a gente concorda ou não, né, Denis? O que a gente está aqui para dizer é o que hoje é lei e o que se espera. Segue quem quer, na verdade, né? Eu sempre digo para o pessoal isso. Não estou aqui para dizer se concorda ou não, mas vivemos num país que tem leis, né? E a gente é uma ferramenta para quem quer fazer certo e quem quer dormir tranquilo, tá? A gente sabe que não só no cripto, mas em várias coisas outras do Brasil tem a questão de não pagar imposto ou de sonegar imposto, tem nota fria, meia nota, tem tudo que tu possa imaginar, tá? Mas também as pessoas sabem as consequências que podem acontecer com ela quando faz isso. Então, as pessoas têm que saber, eu estou aqui para poder falar o que é a obrigatoriedade, quais são as consequências, para a pessoa poder tomar a sua própria decisão de como vai fazer ou não. Então,
Nós somos uma ferramenta que ajuda quem quer fazer ou ajuda também quem quer saber o que tem que fazer. Se a pessoa vai fazer ou não, não é responsabilidade nossa, é responsabilidade da pessoa se ela vai usar os documentos que a gente criou para registrar, para pagar ou não vai, entendeu? Então a gente também atende alguns clientes desse tipo que querem só saber se fosse para pagar, quando seria o problema e quais documentos eles teriam que mandar. Então, a gente atende todo tipo de cliente, mas a gente entende o que esse cliente falou e a gente sabe que isso não é só na área de cripto, em todas as áreas tem isso, mas com certeza a Receita Federal do Brasil, como eu disse, infelizmente para nós, ela é uma das melhores do mundo em cobrar. Então, ela consegue achar os dados e se ela chegar num cliente e colocar uma multa, ela sabe muito bem por que ela está colocando a multa e fica quase indefensável para o cliente depois que ela fizer isso. O melhor é sempre ele fazer na frente, porque daí ele fez e não tomou nenhuma multa por fazer isso. Perfeito. Denis, e quem perdeu as criptos na FTX? Pergunta da Bruna. Pergunta importante e boa, né? A gente está conseguindo registrar o prejuízo dessas criptos da FTX, tá? No começo a gente ficou um pouco receoso, mas com toda a notícia de mercado que a FTX realmente não vai devolver, que é um prejuízo, a gente consegue lançar isso como prejuízo. A única questão é que esse prejuízo só vale para um mês de fechamento, né? Porque todo mês, quando tu fecha um mês, seja lucro ou seja prejuízo, tu não consegue arrastar nem o lucro nem o prejuízo para o mês que vem. Então, naquele mês específico que a FTX quebrou, a gente está conseguindo registrar isso como um prejuízo daquele valor, perdi lá $10.000 ou $1.000, o que for, e naquele mês lá, se teve lucro em outras moedas, tu não vai pagar imposto porque o teu prejuízo vai cobrir, vai empatar com o lucro. Então, o que a gente está conseguindo fazer é isso, é uma ação que não tem nenhum tipo quase de precedente, né? Porque realmente foi uma coisa que não acontece todo dia, mas a gente também entende que o cliente teve esse prejuízo real, por isso que a gente registra como prejuízo, porque no começo a gente estava registrando, mas os clientes realmente perderam alguma parte do seu patrimônio, às vezes uma parte importante do seu patrimônio, e a gente tem que registrar isso como prejuízo. Então, isso que a gente está fazendo hoje para quem tinha valores na FTX. Só que fica até difícil de fazer, porque se tu não tem um extrato que tu guardou lá daquela época, hoje tu não consegue nem tirar mais um extrato no FTX, a API dele já não responde faz meses. Então, assim, tá bem difícil até de registrar isso, por quê? Porque tu não tem a base legal que o governo pede. Então, toda a documentação que a gente calcula, que a gente processa, é uma base legal do cálculo. E se tu não tem uma base legal da FTX, eu não tenho como saber nem quanto tinha, nem quantas operações tu tinha. Então, os clientes que já vinham reportando com a gente FTX, ficou tudo tranquilo, porque eu já tinha a operação dele mês a mês. Quando quebrou, ele falou, ó, quebrou. Eu tinha até o dia tal, no dia tal quebrou. Então, esses clientes eu consegui reportar prejuízo. Mas alguns clientes que nos procuram hoje, para a gente, mas tu consegue acesso a FTX? Não, a gente não consegue acesso a FTX também, nem por API, nem por extrato, nem de jeito nenhum, infelizmente. Entendi. Acho que foi respondida aí a pergunta da Bruna, né? Nicolas, poderia falar um pouco sobre o imposto do P2P? Imposto do P2P. Eu acho que é sobre as operações feitas com P2P, né, o Denis? Que assim, não existe um imposto do P2P, né? Existe um Tá. imposto do investimento em cripto, né? Se tu usar para comprar cripto um P2P, ou se tu usar uma exchange centralizada, ou se tu usar qualquer outra forma de comprar, a compra não gera imposto. Então, para começar, não tem imposto na compra. Então, pode comprar 1.000, 10.000, 100.000, 500.000, R$ 1 milhão em cripto que não vai ter nenhum tipo de imposto, né? E quando tu vende essa cripto, é indiferente também se tu vendeu ela dentro da corretora, se tu trocou por uma outra cripto, se tu trocou essa cripto numa blockchain, se tu trocou essa cripto por um P2P. Então, o P2P, na verdade, é só um meio. O meio que tu vai entrar e o meio que tu vai sair quando tu quiser sair. Pode ser um meio mais facilitado, a Camila é uma especialista nisso, então é o meio mais humano e mais rápido, às vezes, do que trabalhar com uma exchange, mas ele é um meio, então não é um imposto do P2P, é o imposto da operação que tu fez, indiferente se tu usou P2P ou não. Isso aí. Não sei se respondi a pergunta, mas... Bom, Nauber, dá uma olhada se essa era a tua dúvida, senão a gente dá sequência aqui, tá? Não foi o Nauber que tinha perguntado, foi o Nicolas que tinha perguntado. O Nauber perguntou aqui como eu faço para ocultar meus bitcoins da Receita. Essa aí é difícil.
Não Essa aí conta. é difícil, né? Essa aí é difícil porque, como eu disse, a Receita Federal, ela é muito boa. A Receita Federal brasileira tem muitos dados, muitas informações, tem pessoas que são experientes em não deixar com que oculte patrimônio. Por quê? Porque no Brasil muita gente oculta patrimônio de outros tipos de patrimônio. Patrimônio que pode vir de ações ilícitas, pode vir de, vou chutar aqui, roubo, drogas, o que for. Então, a Receita Federal consegue buscar esse patrimônio onde quer que esteja, tá? E não é diferente com as criptos. Então, infelizmente, não existe essa possibilidade, ou tu pode conseguir ela por um certo período de tempo. Pode conseguir ela por 1, 2, 3 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, mas a hora que a Receita Federal chegar nesses dados, e ela tem como chegar hoje, justamente por causa da IN 1888, porque ela controla se tu comprou cripto em qualquer exchange, ou se tu usou um Pix, ou se tu usou a tua conta bancária, porque normalmente tu tem que usar uma conta bancária brasileira e todas as contas bancárias são ligadas à Receita Federal. Então, a Receita Federal sabe quanto tu tem em qualquer banco que tu tenha teu CPF registrado. E quando tu usa um meio de pagamento para entrar numa exchange estrangeira, a Receita Federal sabe que aquele meio de pagamento é o meio que a exchange estrangeira usa e sabe que tu comprou cripto. Pode não saber lá dentro da exchange o que tu fez hoje, ou daqui a pouco a exchange pode passar para ela no momento futuro, os últimos 5 anos. Então, assim, é bem difícil de fazer isso e a gente não indica que faça, indica que tu saiba o que tu tem de cripto e que tu registre isso e que se tu teve um lucro real, um lucro mesmo, que tu pague um imposto sobre esse lucro. Porque o imposto, ele não tem imposto sobre patrimônio. Ah, eu tenho R$ 1 milhão, eu comprei 1 milhão. Não tem imposto nenhum. Não existe imposto sobre patrimônio. Existe imposto sobre o lucro que tu afeta desse patrimônio. Então, a Receita Federal, no teu patrimônio, ela não vai gerar imposto, mas no teu lucro, sim. Isso aí. Vamos tentar deixar a live salva aqui, sim, tá, Nauber? Quem faz hold declara só no ano futuro que realizar lucro em stablecoins? Vamos entender a pergunta, tá? Quem Quem faz holding é aquele cara que só vem comprando, 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 comprando. Isso? Isso. Só no ano futuro que realizar lucro em stablecoins. Não, ele tem uma obrigação que é a obrigação do patrimônio, né? Ele não tem a obrigação de pagar imposto, porque ele está só comprando, obviamente. Não tem ganho de capital, porque está só comprando. Mas ele tem a obrigação de, no final do ano, dizer o patrimônio, o local, a fração e o custo de aquisição que ele teve em todas essas compras que ele teve. Então, ele tem essa obrigação anual de registrar o que ele tem de patrimônio. Até Que ele porque, está é, acumulando. exatamente, o que ele vem comprando, o que ele vem acumulando. Até porque, se tu pensar no mundo real, tu estava com esse dinheiro em algum lugar, tu tinha um apartamento, tu tinha uma casa, estava com esse dinheiro no banco, numa aplicação, tu tinha lá R$ 500 mil numa aplicação bancária e tu está comprando em cripto porque tu acha que a cripto vai subir. Ok, só que tu não pode de um ano para o outro dizer que tu sumiu com R$ 500 mil. Não, tu tem que dizer que esses R$ 500 mil estão comprados na moeda tal ou nas moedas tal, 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 tal. Então, isso é bem tranquilo e bem normal de fazer, tá? Então, uma pessoa que faz holder, que só faz compras, no final do ano tem que registrar isso. E aí, claro, quando tu trocar essas moedas por uma outra cripto, ou por reais, ou tu vender elas, aí sim, aí tu vai registrar o ganho que tu teve, e nesse ganho tu vai registrar, se a alienação for maior de 35 mil, para te pagar os 15% sobre esse ganho. O ganho tu vai registrar sempre, se teve ganho, né, obviamente, e os 15% tem que calcular se a tua alienação passou de 35 mil ou não naquele mês inteiro. Então, acho que respondi a pergunta. Não tem imposto enquanto está só sendo holder e só acumulando. Isso aí. Uma pergunta aqui hoje dos stories, tá? Como declarar os valores sacados sobre operação de mercado futuro? Mercado futuro é de cripto, tá? O que acontece assim, o mercado futuro, tu nunca consegue, até onde eu conheço, é, passar direto para o mercado futuro. Normalmente tem que passar do mercado spot para chegar no mercado futuro, Isso. tá? Então, as grandes corretoras têm isso. Tu não entra direto no mercado futuro em nenhuma delas. O que acontece? O processo da cripto, o mercado futuro, ele é um chamado derivativo. Esse derivativo, ele, é, ele não é uma cripto, ele é um derivativo de uma cripto e faz com que isso seja operações de alto risco, obviamente, todo mundo sabe disso. No mercado futuro, tu pode alavancar aí 100, 125 vezes o que tu está colocando ali, tu pode, se tu ganhar 1%, tiver alavancado em 100, tu ganha 100, e se tu quer perder 1%, tiver alavancado em 100,
tu perde 100 vezes aquilo que tu está colocando. Mas voltando à pergunta, o mercado futuro ele é feito quando tu volta para o spot. Por exemplo, botei no mercado futuro lá, vou falar em reais, tá? Porque normalmente é dólar. Eu botei 2 mil dólares, 10 mil reais, tá? Botei no mercado futuro. Fiquei lá ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Quando eu trago isso para o spot, que é para realmente, digamos, sair dessa criptomoeda que eu coloquei lá, que pode ser até normalmente é o ECT, mas eu acho que tu pode colocar BNB, tu pode colocar BTC no mercado futuro e ficar com esse BTC, que é a base, digamos, do teu mercado futuro, é o que te dá lastro para te poder operar no mercado futuro. Quando tu voltar isso para spot, a gente faz o cálculo daí do teu lucro ou prejuízo. Como? Tudo que tu ganhou lá, por exemplo, eu tinha 2 mil dólares, 10 mil reais, e eu transformei isso em 4 mil dólares e 20 mil reais. Então, quando eu puxar esses 4 mil dólares para o futuro e vender eles, eu vou saber que esse custo de aquisição era 10 mil e agora eu transformei em 20 mil e eu tive 10 mil de lucro. Então, assim, o lucro e o prejuízo se dá sempre no mercado spot, que é onde tu troca cripto por cripto. O que acontece é que o custo de aquisição contra o mercado futuro, ele varia daquela moeda. Tu pode baixar o custo de aquisição ganhando frações daquela moeda lá no mercado futuro, ou às vezes tu pode aumentar o custo de aquisição perdendo frações. Tipo, coloquei os 2 mil dólares e aí no final das contas eu voltei só com 1.000 dólares. Mas esse 1.000 dólares eu gastei 10 mil. Então esse 1.000 dólares está com preço de 10 reais por cada dólar. E quando eu vender ele a 5, que é o que vale mais ou menos um dólar, eu vou ter 5 reais de prejuízo. Então, o lucro e o prejuízo é no mercado spot. O mercado futuro é uma forma de alavancagem e de aumento ou redução do teu custo daquela moeda que tu colocou. É um pouco difícil, é um pouco matemático, mas é a melhor maneira de explicar para os clientes é dessa forma. E tem como fazer com a Declaris também, né? Sim, fizemos tudo isso também, calculamos o mercado futuro, derivativos, conta de margem, então a gente calcula tudo isso e quando tu traz para o mercado spot, a gente calcula o lucro ou prejuízo e a gente tem uma assertividade muito grande também no mercado futuro das corretoras. Maravilha. Tem Deixar um gente, abraço. tem os concorrentes que nem fazem o mercado futuro, tá? Já vou avisar. Quando tu for um concorrente nosso perguntar, Trabalhoso, né? mercado futuro não precisa fazer. Não, precisa sim, precisa calcular, precisa entender, precisa saber se teu custo de aquisição subiu ou desceu, e quando tu voltar para esporte, tu vai fazer o cálculo correto do que tu ganhou. Maravilha. Perfeito. Bela explicação. Deixar um abração aqui para o pessoal do canal Bit Louco. Para quem não segue ainda, galera, Bit Louco, bit.louco com K. Os meninos lá estão com conteúdo 10, viu? Bem bacana mesmo, vale a pena seguir. Olha só, temos uma dúvida de cliente aqui, ó. O Ricardo colocou aqui para nós. Quando se faz permuta de cripto, é necessário informar como fazer? Sim, quando tu faz permuta de cripto, é necessário tu ter essa informação guardada e informar, tu vai informar se todas as operações de permuta e de venda ultrapassarem 30 mil em exchange fora do Brasil, tu vai ter que informar na IN 1888 e tu vai usar isso para fazer o teu ganho de capital. Então, a permuta, ela também é base de ganho de capital. Trocou a moeda daquela que tu estava antes, tu teve lucro ou prejuízo, qual foi o custo de aquisição e qual foi o custo da venda. O custo de aquisição foi 1.000, eu vendi por 1.200, ganhei 200 reais. Então, toda troca, ela é base para GCAP, se teve lucro, e ela é base para saber se tu ultrapassar um certo valor para te registrar IN 1888. Então, ela é importante e ela tem que ser registrada. Perfeito. Pergunta do Wilson. Ou Wilson, acho que é Wilson, né? Wilson de Castro. Vocês fazem só cripto ou também B3? Gostaria de fazer os dois com vocês. Wilson, a gente faz só cripto, tá? A gente tem uma estratégia aqui que a gente quer ser o melhor serviço de cripto do Brasil e estamos já, se não somos, estamos quase lá. Estamos quase conseguindo ser o melhor e vamos ser o maior, com certeza. Já estamos já entre os 3 maiores do Brasil e vamos ser o maior. Mas a gente é focado só em cripto, tá? Porque assim, o B3 já existe hoje 20, 30 empresas fazendo, tá? Então a gente se especializou, a gente vem do mercado cripto, eu já fui diretor de uma exchange, nossos sócios já foram diretores de exchange também, então assim, a gente tem muita assertividade no mercado cripto e a gente entrega a parte de cripto pronta para o teu contador, para ti fazer. E aí, claro, B3, tu vai ter que achar um profissional que faça B3 e que consiga te ajudar da mesma forma que a gente vai ajudar na parte de cripto, tá?
Pergunta do Eduardo. Boa noite. Se eu não declarar na compra, quando eu realizar um lucro e trocar por real, eu pago alguma multa ou somente o imposto devido? Quando tu está comprando, voltamos naquela pergunta lá daquele cara que só comprou e que errou. Tu tem que só ficar controlando o custo de aquisição de cada cripto que tu comprar. Se tu faz uma compra, é mais fácil. Se tu faz 10, 20, 100 compras, 1000 compras, tu tem que vir controlando o custo de aquisição. Então, a gente faz esse serviço também, num plano sob medida, para os holders virem acompanhando as compras. Porque o que vai acontecer é o seguinte, tu vai pagar imposto só quando tu trocar ou quando tu vender. Sim, tá correto. Só que quando tu trocar, quando tu vender, tu vai ter que saber o custo de aquisição real que tu fez naquelas compras naquele um ano, comprando 100, 200 vezes. E tu não vai conseguir, digamos, anotar, fazer isso. Tu vai conseguir botar isso no Excel, mas é muito trabalhoso, tu vai gastar muito tempo fazendo isso, entendeu? Então, assim, as compras, elas são base para saber quando tu trocar, tu teve a venda, mas o imposto vai ser pago só na venda. A dúvida dele aqui, pelo que eu entendi, é se ele não declarar, né? Ele não declarou e vendeu e realizou lucro. Ele não vai pagar multa nesse momento. O problema é se a Receita questiona ele antes da venda por ele não ter declarado. É isso, né, Denis? É Aí que ele, assim, quando ele fala não declarar, eu tenho que entender o que ele não quer declarar, tá? Por ele falou exemplo, que eu não declarar na compra. é que na compra tu vai ter que dar uma declaração anual só de saber o teu patrimônio no final do ano. Tu não tem que declarar a menos o quê? Que tu faça uma compra acima de 30 mil numa exchange estrangeira ou via P2P. Então, se tu faz uma compra desse tipo, aí tu é obrigado a declarar pela sua normativa 1888. Mas se tu não comprar 30 mil, tu não tem nenhum tipo de declaração necessária na compra, na operação de compra. Se tu fez operações pequenas durante o mês e não der 30 mil, Até ou tu usar uma exchange mesmo brasileira, não é obrigado a declarar. a compra não é obrigada a declarar até 30 mil mês, em exchanges Depois coloca na internacionais. declaração de imposto de renda o O patrimônio, acumulado da compra. Sim, porque aí a partir de 5 mil reais que já isso, tenha, né, Denis? isso, isso. No caso do P2P, então vai pagar imposto somente no lucro obtido na operação? A pergunta do Nicolas, mesmo tinha perguntado sobre os impostos do P2P. Acho que ele colocou aqui de novo a pergunta em cima da resposta. No Uhum. caso do P2P, então vai pagar imposto somente no lucro obtido na operação? Nicolas, eu não sei se tu está falando aqui, eu não sei se tu é P2P, porque talvez seja isso, né, ô Denis? Talvez ele seja P2P. Pode ser, pode Não ser. sei se é isso. A resposta que a gente deu para ele é como se ele fosse um cliente usando o P2P, tá? Utilizando o serviço Essa é a resposta que a gente deu. P2P. É. Se ele é uma pessoa que faz P2P, se ele é um P2P, aí é uma outra regra, uma outra norma para pessoas jurídicas, tá? Daí tem que avaliar outras questões, tem que avaliar a questão de compliance, tem que avaliar questões de ele fazer a IN 1888 da PJ dele, da pessoa jurídica dele. Aí é uma questão que a gente até tem, a gente faz isso, mas é sobre projeto. Aí tem que nos procurar e falar que é um P2P e a gente vai fazer um projeto para essa pessoa colocar esse P2P dentro das normas brasileiras de P2P. Então, a Para não resposta que, a resposta que a maiores. gente deu É, é se ele é um investidor que é. usou P2P. Se ele é um P2P, aí essa resposta tem que ser avaliada o que ele faz para que são outras normas. Nós estamos falando muito aqui de norma de pessoa física investidora em criptoativos, tá? Então é isso que a gente está falando hoje. Não pessoas jurídicas que usam criptoativos para fazer operações, para ganhar dinheiro, seja P2P, seja o que for, entendeu? Então esse serviço é um outro serviço. Aí é outro serviço. PJ que lide com criptativos, obrigatoriamente tem que fazer a instrução normativa 1888, né, Denis? Isso, obrigatoriamente, e informando aí o seu cliente, o nome, o CNPJ, o É, endereço do seu cliente e todas as operações. Aí não tem limite, o limite é uma operação, já tem que registrar. é isso aí. Bom, respondemos aqui todas as perguntas. Olha só, já deu aqui 1h15 de Já live. voou o tempo, Camila. Passa rápido. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? Olha Sim, só, o Denis, sim. Denis, o Wilson que complementou. Queria declarar referente a 2022. Quanto tempo vocês demoram para fazer? Fiz poucos trades, fui mais. Boa essa pergunta.
Denis, quem ainda não fez a sua declaração, né? E quer, porque está batendo na porta o prazo. Sim, sim. E aí, Sim, a gente está quanto tempo? a gente está com uma fila de processamento de clientes que já compraram nosso serviço e a gente tem que respeitar isso. Tu sabe que no ano passado, quando faltava 15 dias para fechar, a gente fechou a venda, porque a gente estava com prazo de entrega de 15 dias e a gente não vendeu mais porque não tinha como entregar. Ou até vendi e falava, não, eu vou te entregar uma semana depois do prazo, tu vai lá e vai entregar e vai retificar, o que um cliente gosta de retificar. Então, assim, a gente hoje tem uma fila de processamento em torno já de 15 dias, então a gente vai demorar 15 dias para te entregar. Se for um cliente muito robusto, com muita operação ou com muita exchange ou muita rede, esse prazo pode estender até em torno de 25 dias. Então, assim, o que eu digo a gente tem 50 dias para finalizar o imposto de renda. A gente, o nosso prazo é 15, então entre na fila agora, compra o nosso serviço agora. O nosso serviço é sob medida, então se tu é pequeno, se tu tem poucas operações, o nosso serviço vai ser sob medida para você, vai ser um custo acessível de acordo com o que tu fez de operação. E faça isso o quanto antes, porque se tu chegar lá no dia 15 de maio para entregar até o dia 30 de maio, talvez a gente não consiga te atender no prazo, porque realmente a gente precisa de um tempo para buscar os dados, para processar esses dados e para entregar um documento assertivo para os clientes. Então, a gente vai seguir com essa mesma responsabilidade sobre os clientes que estão nos comprando, de entregar no tempo hábil, mas também que eles nos façam a solicitação do serviço no tempo hábil. Mas estamos abertos, pode nos procurar, pode procurar a Camila, ela tem o link ali, entra no FreeTrial e amanhã chama o nosso sistema de atendimento e fala que viu a live, que eles vão te ajudar a fazer isso dentro do mês de abril ainda, para que tu não deixe para o último mês, tá? Pode ficar tranquilo. Todo mundo que entrar em contato, que a partir de hoje, que estiver assistindo a live aqui, né? Porque a gente vai tentar deixá-la gravada. Então, todos que procurarem aí, vamos lá, até 10 de maio, por aí, Denis, será que dá para É, garantir? É que tudo vai depender. por aí sim, né? Tudo vai depender do tamanho da fila, né? Se a gente conseguir ter uma entrada massiva de clientes que a gente sabe que vai ter, porque todo mundo deixa para o último mês, essa fila pode aumentar, tá? Então a gente é responsável, mas assim, a hora que tu procurar, a gente vai dizer, ó, conseguimos, não conseguimos. Vamos analisar também o tamanho do cliente, como eu te disse, clientes muito grandes demoram um pouco mais para processar. E a gente. Contemplativo todos os trades desses clientes, né? Sim, sim. Mas nos procurando em abril, eu tenho certeza que a gente entrega antes do período. Maravilha. Com medo. Obrigado por tirar essa dúvida, Eduardo. Reformulando e melhorando a pergunta. Venho comprando desde 2021 e nunca declarei. A minha dúvida é sobre os anos anteriores. O Eduardo que tinha perguntado que nunca tinha declarado e se sacasse o lucro, né? Se ia pagar, na verdade, só imposto sobre o lucro ou se ia pagar multa. Então, aí ele reformulou a pergunta, tá? Venho comprando desde 2021 e nunca declarei. A minha dúvida é sobre anos anteriores. Uma coisa que acontece, né, Eduardo e Camila, é que quando tu compra, se tu ultrapassar aqueles 30 mil reais numa exchange internacional, tu vai ter uma multa de 50 reais por mês de atraso da iene. Então, a multa que tu vai pagar de compra é quando tu compra acima de 30 mil fora de uma exchange nacional. Se tu comprar mais de 30 mil numa exchange nacional, não tem iene, então não vai ter essa multa. E se tu comprar menos de 30 mil por mês, não tem iene também, então não tem essa multa. Então, a única multa que pode existir na compra é quando tu faz compras acima de 30 mil somadas em cada mês, e aí vai ter 50 reais daquele mês, tem que entregar iene para acessar esses 50 reais por mês, diferente se já faz 20 meses, e vai ter que pagar essa multa, digamos, se faz 20 meses vezes 50 reais, dá R$ 1.000 de multa. Então, E essa é a multa da numa compra. compra, se ele fez, por exemplo, 2 ou 3 compras no mês, aí seria. Soma daí e paga um mês só. Não, soma daí no mês, Toma aí se der 50 acima de reais, 30 não é mil, 50 é reais um por mês mês. por Não, compra. Tá. não é por compra, é por mês. Se ele comprar daí uma vez num mês e no outro mês comprar de novo acima de 30 mil, aí são 2 meses e os dois vão ser 50 reais daí. Mas se ele faz tudo no mesmo mês, é só um mês que ele tem que ter que reportar iene, tem que reportar, obviamente, o mais rápido possível para acessar a multa e tem que pagar os 50 reais de multa por cada mês de atraso. Acho que Maravilha.
Agora tá bem respondido Acho agora. que sim. Wesley, vamos tentar deixar a live aqui, tá? Para que tu possa assistir depois. Tem bastante conteúdo bacana aqui. Pergunta do Nauber. Se eu declarar e sofrer um confisco do governo, eles podem pegar minhas criptos? Confisco do governo é uma coisa que não existe, tá? Existe confisco judicial se tu tiver, por um acaso, algum problema judicial que seja. Então, assim, o governo vai te dar uma multa. é, Essa multa, tu vai ter a posição de ou pagar a multa ou demonstrar que a multa foi feita de forma errada, que tu fez o que tinha que fazer. E aí, se tu não pagar a multa, vai para o judiciário, e aí sim, o judiciário pode determinar um confisco das tuas criptos ou de outros bens que tu tenha no teu nome, seja conta bancária, seja casa, seja carro, seja o que for. Mas o governo não faz um confisco direto, ele entra na justiça contra o investidor que não pagou e cobra da justiça esse débito quando ele quer. Então, ele nunca vai entrar na tua conta, na tua carteira e fazer um confisco das moedas, tá? Isso é impossível, mas ele pode determinar via justiça que a justiça determine que isso vai acontecer. Entendeu? Maravilha. Isso aí. Mesmo eu escondendo as chaves. Não, era assim. Como eles vão ter acesso? Não, Desde que não seja, a, não sendo dinheiro de drogas, armas e órgãos, né, o Denis? Acho que não, não é tão risco, né? o melhor é registrar e pagar o que tu quer, porque, como eu disse, não é uma questão se eles vão pegar tuas criptos, uma questão é que eles vão, se eles for para a justiça te cobrar na justiça, ela vai bloquear o teu CPF e vai te confiscar todos os bens que tu tenha. Ah, mas a minha chave da cripto eu nunca vou dar. Beleza, só que tu não vai poder ter carro, tu não vai poder ter casa, tu não vai poder ter moto, tu não vai poder ter nada no teu nome. E tu não pode ter nem conta bancária no Brasil no teu nome, porque daí na conta bancária eles podem acessar a conta bancária e solicitar via judicial que o dinheiro da conta bancária vá para o governo e que vá ser pago essa conta. Então, judicialmente, entendo que tu quer dizer que a chave são minha e tá certo tudo, ninguém vai conseguir buscar isso, mas a Justiça Federal pode bloquear todo Outras o teu nome, teu formas. CPF e outras formas de te cobrar esse valor, entendeu? Então, mas as chaves, sim, se tu não vai dar para ninguém, cuidado só para não perder as chaves, obviamente, né? Porque a gente sabe que o Bitcoin tem muita Bitcoin perdido. E também deixar as chaves com alguma pessoa de segurança, caso aconteça alguma coisa contigo aí, que não vai acontecer nada. Mas se acontecer, que esse Bitcoin não fique perdido para sempre. Maravilha. Denis, quero te agradecer demais, demais, demais. Olha que a gente abordou bastante conteúdo hoje aqui, tiramos bastante aí a dúvida da galera, né? As dúvidas. Sim, E muito obrigada pela tua disponibilidade. E, pessoal, quem quiser maiores informações sobre os serviços aí da Declare Cripto, eu deixei, só rolar aqui nos comentários, tá? Eu deixei aqui um link que vocês podem já entrar na plataforma para conhecer um pouquinho mais. Camila, não achei o link. Pode me chamar depois aqui pelo Instagram mesmo. Eu passo para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, ou também podem acessar o Instagram do Denis, da Declare, o site. Pode falar que viu essa live aqui, tem desconto aí pro pessoal, né, Denis? tem desconto de 20% para quem falar que viu a live. Aí pode Olha, cobrar o nosso atendimento ali no suporte amanhã, no nosso WhatsApp ali de atendimento. perfeito. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Denis, obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Camila, pelo convite. Obrigado ao pessoal pelas perguntas, tá? As perguntas foram muito, muito boas, muito conscientes. O pessoal está com bastante consciência aí. E o nosso serviço, como disse, sob medida para cada tipo de cliente. E a gente tem uma satisfação de poder estar ajudando os clientes a fazerem corretamente. Mas obrigado pelo convite, obrigado, pessoal, pelas perguntas. Eu que agradeço a todos. Gente, uma boa noite para todos, viu? Grande beijo. Denis, Valeu, abraço. forte abraço. Obrigado, Camila. Tchau, tchau.